Você já se perguntou como a sua mente realmente funciona? Como lidamos com impulsos, desejos e moralidade ao mesmo tempo? Hoje, vamos explorar os 3 componentes que moldam nossa personalidade e comportamento: o id, o ego e o superego, conceitos fundamentais da psicanálise criados por Sigmund Freud. Primeiro, vamos falar sobre uma das figuras mais influentes da psicologia e da psicanálise, Sigmund Freud. Suas ideias revolucionaram o entendimento da mente humana e ainda impactam o campo da psicologia e a cultura popular até hoje. Sigmund Freud nasceu em 1856, na cidade de Freiberg, na Áustria, e foi médico neurologista. Ele é amplamente conhecido como o pai da psicanálise, uma abordagem terapêutica que foca nos processos inconscientes da mente. Freud acreditava que muitos dos nossos comportamentos e emoções têm origem em pensamentos e desejos que estão fora da nossa percepção consciente. Sua prática clínica começou com o tratamento de pacientes que apresentavam sintomas físicos sem uma causa médica aparente, o que ele chamava de histeria. Foi a partir desses casos que Freud começou a desenvolver suas teorias sobre o inconsciente. Freud propôs várias ideias inovadoras, mas algumas delas se destacam. A primeira é a teoria do inconsciente, que sugere que grande parte da nossa vida mental acontece fora do campo da nossa consciência. É como se a mente fosse um iceberg. A parte visível, que flutua na superfície, é a nossa consciência. Já a parte submersa, muito maior, representa o inconsciente. Freud também propôs a ideia de que nossos comportamentos são influenciados por 3 componentes da mente: o id, o ego e o superego. Mas essa ideia nós iremos trabalhar mais adiante no vídeo. Outro ponto central das teorias de Freud é o papel dos sonhos. Para ele, os sonhos são a via régia para o inconsciente. Através da análise dos sonhos, Freud acreditava que poderíamos acessar desejos reprimidos e conflitos internos que não conseguimos reconhecer enquanto estamos acordados. Ele escreveu o famoso livro A Interpretação dos Sonhos, onde explicou como os símbolos dos sonhos podem revelar desejos inconscientes e ajudar no tratamento de traumas e neuroses. Freud também introduziu a ideia de que a sexualidade humana começa a se desenvolver desde a infância, algo revolucionário para sua época. Ele dividiu o desenvolvimento psicossexual em diferentes fases: a fase oral, anal, fálica, latente e genital. Freud acreditava que experiências traumáticas ou mal resolvidas em uma dessas fases poderiam impactar a personalidade e causar problemas psicológicos na vida adulta. As ideias de Freud influenciaram não só a psicologia, mas também a literatura, o cinema, a arte e a cultura de modo geral. O conceito de inconsciente, a importância dos sonhos e o entendimento dos conflitos internos aparecem frequentemente em obras de ficção, no trabalho de artistas e na nossa compreensão popular da mente humana. Ele nos fez questionar o que está além da superfície e trouxe à tona a ideia de que muitos dos nossos comportamentos têm raízes mais profundas e, às vezes, sombrias. Apesar de sua influência, Freud também foi alvo de muitas críticas. Alguns especialistas questionam a cientificidade de suas teorias, enquanto outros apontam que suas ideias são muito baseadas em suposições. Ainda assim, suas contribuições abriram caminho para outras abordagens terapêuticas e continuam a ser discutidas e revisadas até hoje. Sigmund Freud deixou um legado indiscutível. Ele foi o pioneiro no estudo da mente inconsciente, nos deu novas formas de entender o comportamento humano e revolucionou a psicoterapia com a psicanálise. Suas ideias, ainda que controversas, continuam a nos instigar e inspirar debates sobre quem somos e como pensamos. Agora que você já aprendeu quem foi Freud, quais as ideias dele e a sua influência para a psicanálise, vamos voltar para o foco do vídeo, que é o id, o ego e o superego. O id é a parte mais primitiva da nossa mente, presente desde o nascimento. Ele é completamente inconsciente e funciona com base no princípio do prazer. Isso significa que ele busca a satisfação imediata de desejos, como fome, sede e até impulsos sexuais. O id não considera as consequências, só quer a gratificação. Imagine um bebê chorando porque está com fome. Ele não se importa com o que está acontecendo ao redor, só quer ser alimentado. Esse é o id em ação, puro instinto. Com o tempo,
desenvolvemos uma parte da mente que nos ajuda a lidar com a realidade: o ego. Enquanto o id busca prazer imediato, o ego atua como um mediador, equilibrando os impulsos do id com as restrições do mundo externo. Por exemplo, se você está com fome no meio de uma reunião, o ego entra em cena para controlar o impulso imediato de comer, ajudando a esperar o momento certo. Para lidar com conflitos e ansiedades internas, o ego utiliza mecanismos de defesa, como repressão ou racionalização. Esses mecanismos são maneiras de proteger nossa mente de estresse ou desconforto. Mas não vivemos apenas de impulsos e realidades. Existe também o superego, a parte da nossa mente que representa a moral e os valores que aprendemos ao longo da vida. O superego começa a se formar na infância, com base nos ensinamentos de pais, professores e sociedade. Ele age como uma espécie de consciência, nos guiando sobre o que é certo ou errado e punindo com sentimentos de culpa quando violamos normas morais. Esses três componentes da mente não trabalham isoladamente. Eles estão em constante interação, e é o equilíbrio entre eles que define nosso comportamento. Quando o ego consegue mediar bem entre os desejos do id e as regras do superego, conseguimos viver de forma saudável, lidando com nossos desejos e as normas sociais. Por outro lado, um desequilíbrio pode levar a problemas. Se o id for muito dominante, podemos agir de forma impulsiva e arriscada. Já um superego muito rígido pode nos tornar excessivamente críticos, gerando culpa e vergonha. Então, a chave para uma mente saudável é o equilíbrio. Um ego forte e flexível é capaz de gerenciar os impulsos do id e as exigências do superego, permitindo que lidemos com a vida de forma prática e saudável. E aí, o que você achou? Consegue perceber o id, ego e superego influenciando suas decisões no dia a dia? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões com a gente. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.